Pergunta do dia. Como saber quando você está treinando com a mente certa e não repetindo movimentos no automático? Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, como saber se você está treinando com a mente certa e não apenas repetindo movimentos no automático? A primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é a seguinte: a mente certa, na minha visão, é treinar. Treinar da melhor forma que você puder, no máximo que você puder de performance, porque é isso que vai permitir que você tenha uma vida mais equilibrada, mais tranquila. Então, se você está repetindo movimentos no automático no primeiro momento, ou se você se perdeu no seu treino, se o seu treino ficou sem graça, a importância disso é muito pequena. O importante é que você treine. Se você escolheu uma modalidade de treino que se encaixa para você, você não vai ficar repetindo movimentos no automático. Eu gostaria de falar para vocês aqui de uma transição que eu fiz, que foi a seguinte. Olhem só. Antes eu fazia o treino na academia, na academia de luta, tudo mais, era o treino meu de luta, principalmente o Muay Thai, porque a aula que você tinha lá era de Muay Thai e eu fazia a aula. E, além disso, eu fazia também o treino da musculação. E era muito bom. E isso perdurou, amigos, por anos e anos, sabe? Eu fiquei nisso aí, sei lá quantos anos, devo ter ficado nisso aí mais de 10 anos. Beleza, tava lá, tudo tranquilo e tal, era a minha rotina. Porém, um amigo meu, grande amigo, que era uma pessoa da educação física, que era uma pessoa que era personal trainer, professor de educação física, praticante de musculação por muitos anos, em determinado momento ele descobriu o CrossFit. Ficou encantado com a variação de movimentos, sabe, com a dinâmica daquela coisa. Eu lembro até hoje dele me contando na sala lá de casa, falando comigo, como que, olha, quando você faz musculação é um treino de força, mas quando você faz o CrossFit você treina diferentes capacidades, e ele estava encantado com isso. E é muito legal. Logicamente que o treino de força ele tem uma importância tremenda, então, momento nenhum aqui a gente está colocando numa segunda posição o treino de força. Mas ele me falou isso. E eu estava nessa realidade de academia. De fazer academia de luta, por um lado, por outro lado, fazer a musculação. Quando eu tive essa oportunidade de ter essa conversa com ele, ele começou a passar para mim, né, de uma forma muito técnica, que era a forma dele, uma pessoa muito qualificada. Então ele começou a passar para mim diferentes exercícios. Você faz aqui a flexão de braço. Em vez de você fazer costas, você faz a barra. Aí eu ainda falei, eu que sou um cara mais pesado, né? Falei com ele, cara, mas eu não consigo fazer a barra, velho. Você vai fazer. Ele me passou toda uma estratégia de como fazer a barra. Você vai fazer a barra assim. Primeiro você começa só descendo. Você vai de cima para baixo. Começa, tal, desce, beleza. Aí depois você dá um pulo, vai descendo. E aí você vai evoluindo na barra. Aí passou para mim várias outras variações de exercício de perna, tudo mais e tal. Quando foi pouco tempo depois disso, pouco tempo que eu digo assim, coloquem aí 6 meses, porque quando a gente fala de você progredir dentro de um treino físico, a gente não pode considerar janelas tão pequenas, né? Tem que ser janelas realistas, né? Então, depois de uns 6 meses, eu estava tão confortável já com aqueles treinos com elementos de calistenia, não é que fosse um treino de calistenia, mas era um treino com elementos de calistenia. E com as coisas de CrossFit que ele estava me passando, que eu estava implementando dentro do meu treino de luta, vejam bem, qual era a realidade da situação que estava acontecendo ali comigo naquele momento. Ele me passava as coisas lá na academia dele de CrossFit, eu ia lá, acompanhava, tudo mais e tal, e aí eu trazia para a minha realidade da academia de luta. E aí eu fui fazendo isso pouco a pouco, foi ficando mais natural e tudo mais. Aí eu comecei a fazer, por exemplo, as flexões de braço. Eu comecei a fazer de diferentes formas, né, em diferentes posições, né? Aí ele falou comigo, olha, flexão de braço aqui, cara,
Faz ela dessa forma aqui, ó. Coloca, aceite só a flexão de braço, colocando aqui o cotovelo no peito. O cotovelo, em vez de ele ir para fora, ele vai para trás. Encosta o peito no chão, estica o braço totalmente, faz a flexão com um movimento amplo do corpo e tal. Me explicou tudo muito tecnicamente, foi muito bacana. Então, isso me deu a oportunidade de fazer o quê? Repensar a questão do meu treino como um todo. Então, repensei meu treino como um todo, fui colocando. Chegou uma hora que, para mim, dentro da minha realidade pessoal, eu achei que a musculação, eu poderia abrir mão dela, apesar que eu acho sim uma coisa excelente, que eu poderia abrir mão dela porque eu tinha colocado os treinos de outra forma dentro do meu treino de luta. Aí eu fiquei com um treino só. Aí vejam bem que interessante. A partir do momento que eu fiquei com um treino só, abriu espaço para eu colocar isso aí que está no vídeo, a bicicleta. Passou um pouco, abriu espaço para eu colocar a corrida. E aí eu tô lá penando com a corrida, porém, eu vejo que é uma coisa excelente. Então, para que você perceba isso, tudo depende da sua autoconsciência e do que você gosta de fazer ou não. Agora, uma coisa tem que ficar clara, é aquele ponto que eu coloquei lá no início. O que acontece? Se você está apenas repetindo movimentos, mas você está treinando, você já está melhor do que muita gente. Você pode buscar uma coisa que você goste, eu acho que você pode e deve. Por exemplo, vejam bem essa questão do treino de força. Você tem a opção da musculação, você tem a opção do crossfit, você tem a opção da calistenia. Obviamente que o treino de força, por excelência, ele é a musculação. É o treino de força puro, onde você fica numa posição mais segura, mais travado, tranquilo, pode executar os movimentos de uma forma mais concentrada. Ok, ótimo isso. Porém, tem pessoas que gostam de fazer uma performance mais atlética. Que aí você vai lá, faz uma flexão aqui, corre ali, pula um pneu, aí vira o pneu, joga a bola, faz uma série de coisas. Você se encaixa melhor no crossfit. Aí tem outras pessoas que falam assim, não, eu quero a perfeição dos movimentos com o peso do corpo. Aí você pode ir para a calistenia. Mas todos esses têm os mesmos elementos de trabalhar exercícios de peso. Então você está dentro, você está trabalhando os exercícios de força, que é uma coisa que todos nós devemos fazer, porque isso influi na nossa longevidade, na nossa qualidade de vida, e em última análise é isso que a gente busca. Eu, por exemplo, que já estou do alto aqui dos meus 40 e tantos anos, é uma das coisas que eu busco. Mobilidade e força. Então essa é a questão. Recapitulando, a gente tem que ter essa autoconsciência. Você vai buscando. Porém, o meu conselho seria, se ainda não sabe para onde você vai, vá na musculação, é a coisa principal. Vá na musculação, mantenha a força, mantenha a sua mobilidade. Está cansado disso por algum motivo? Você achou que é uma coisa demasiadamente repetitiva para você? Busque outra coisa. Vejam o meu exemplo. No meu exemplo, eu montei uma coisa que não existe, que é um treino com elementos de calistenia e elementos de crossfit dentro de um treino de luta. E dentro desse treino de luta você tem taekwondo, muay thai, karatê e boxe. Tudo dentro do mesmo treino. Obviamente que eu tenho a variação dia a dia da semana. Cada dia da semana eu treino uma coisa. Tem um dia que é do boxe, tem um dia que é do treino de chutes mais no viés taekwondo, ou seja, aqueles chutes mais precisos para acertar mais com o pé. Tem os dias que é a coisa mais muay thai, ou seja, força, chutes com a canela, potência. Tem os dias do clinch, ó, vamos treinar o clinch, agarrar, aquela coisa mais estafante mesmo, mas que precisa fazer parte. Então tudo isso foi o quê? Eu montando aos poucos o meu treino pessoal. Meus amigos, me deixem saber aí nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.